Nos negócios, a sustentabilidade e a eficiência muitas vezes andam juntas. Um exemplo disso está na construção civil. O sistema construtivo Light Steel Frame, baseado em estruturas com perfis de aço galvanizado, consome 5 litros de água por metro quadrado, enquanto uma construção de alvenaria consome 500 litros. O canteiro de obras fica mais limpo, gera menos resíduos e a construção é mais rápida. No ano passado, o grupo Inova Steel cresceu 117%. A expectativa de faturamento é de R$ 1 bilhão em 5 anos. Para falar sobre esse negócio, eu recebo aqui no estúdio a Caroline Siqueira, sócia fundadora e vice-presidente do grupo Inova Steel. Tudo bom, Caroline? Boa tarde. Tudo ótimo, muito prazer. Prazer, obrigado pela sua visita aqui ao nosso estúdio. Eu queria começar te perguntando como é que a construção é feita com o Light Steel Frame. Certo, bom, é o oposto da construção tradicional, né? Enquanto a gente encara muitos desafios na construção civil, como a falta de mão de obra qualificada, que está crescendo muito essa escassez, né? Infelizmente, a gente não encontra mais pedreiro, é uma realidade, quem vai construir passa por esse desafio. Já na construção industrializada, nós não temos uma obra artesanal. Então, depende de um bom artesão para que saia uma boa obra. No caso da construção industrializada, que é o Light Steel Frame, muito utilizado nos países de primeiro mundo, nós utilizamos projetos, industrializamos tudo e fazemos como se fosse uma espécie de Lego de gente grande. E aí a gente vai fazendo um sistema de montagem e a composição dessas paredes para atender qualquer necessidade de projeto. Quer dizer, quando a gente fala do Light Steel Frame, né, ela é uma moldura de aço que vai sendo, vamos dizer assim, empilhada, falando muito grosseiramente. Basicamente, a gente pega um projeto arquitetônico, ele vai para os nossos engenheiros calculistas, que fazem todo o cálculo estrutural dessa construção, e vai para uma espécie de máquina em 3D de aço. Eles imprimem a casa de forma muito rápida, em média 30 minutos já sai uma casa completa. E aí a gente vai seguindo esse projeto. Então ele já sai na altura do pé direito, com recorte de portas e janelas. E eu brinco que é mais fácil do que um Lego, porque ele tem a legenda. Então todo o perfil já sai com a legenda direto da máquina. E aí basicamente é fixar um painel no outro dentro da obra. E também depois vir fazendo um sistema de envelopamento dessa parede. Então a gente usa uma membrana hidrófuga, alguns nomes que parecem difíceis, mas a membrana, ela basicamente não deixa entrar umidade para dentro da edificação. A chapa cimentícia, que nós também fabricamos, e do lado de dentro é muito parecido com o drywall, que as pessoas já estão mais acostumadas. Então, um isolamento termoacústico e uma chapa de ultrawall que pode receber sobrecarga e também é resistente a impactos. Quer dizer, o que preenche, então, a estrutura é uma chapa cimentícia, isso, ela vai encaixada nas estruturas de aço. Ela vai na parte de fora, na fachada. E do lado de dentro é como se fosse uma espécie de um sanduíche que a gente monta. E do lado de dentro essa chapa de ultrawall, que permite com que os profissionais façam ali fixação direto na parede, até 50 quilos por ponto de fixação, e também ela é muito resistente a impactos. E aí você estava falando da mão de obra, quer dizer, é uma construção menos intensiva em mão de obra e que usa uma mão de obra diferente, porque daí são, não sei se eu posso chamar assim, são montadores, não são pedreiros, é isso? Perfeito. Enquanto uma obra tradicional utiliza 10, 15 profissionais, a gente utiliza 3, 4. Então, é muito menos mão de obra envolvida e uma mão de obra mais qualificada. Além disso, a construção ela é 10 vezes mais leve do que a tradicional. Então, por isso a gente consegue, inclusive, incluir a mão de obra feminina dentro do canteiro de obra. Eu mesma consigo levantar uma parede na mão sozinha. Isso muda a própria fundação da casa, por exemplo? Pode ser uma fundação menos robusta, então? Ótimo ponto, sim, com certeza. Hoje, a alvenaria ela tem pontos fixos de carga, por isso as famosas colunas e também a necessidade de fundações muito profundas, consequentemente muito custo ali envolvido também e o processo da obra fica longo. No caso do steel frame, nós utilizamos um processo de radier, que basicamente é uma malha com concreto usinado de 20 a 30 centímetros de acordo com o cálculo da fundação, mas que acaba acelerando esse processo e sendo muito mais simples de ser executado também. Agora, como é que a Inova Steel opera? Porque vocês não são só os fornecedores do material, vocês operam a cadeia toda, é isso? Exatamente. O nosso grande diferencial é que nós somos verticalizados. Então, nós fomos entendendo as principais deficiências do mercado e aí nós temos a indústria, então esses componentes que eu te falei que fazem parte de uma construção em steel frame, nós fabricamos dentro de casa. Nós também somos comércio, porque nós temos hoje lojas próprias e também somos franqueadora. Nós temos também uma escola, porque afinal a formação de mão de obra para esse mercado é essencial.
Nós temos também um banco onde a gente financia essas construções dentro de casa, porque a velocidade é muito rápida. Então, para você ter ideia, a gente faz uma casa em 48 horas. Se o cliente fosse me pagar conforme a medição, como é na alvenaria tradicional, ele teria que me pagar à vista. E aí, através do nosso banco, a gente consegue financiar isso. E a gente tem também um evento chamado Enix, que vai acontecer agora em abril. É o maior evento de inovação na construção, onde lá nós vamos construir, na frente das pessoas, uma casa de alvenaria para mostrar ali a sujeira do canteiro de obra, as limitações que ela tem. Uma casa de steel frame, né, que é o nosso método construtivo. Uma casa de wood frame, que usa madeira no lugar do aço, muito popular nos Estados Unidos, e uma casa de painel de concreto leve. Vai ser uma batalha de sistemas construtivos ao vivo. Quando você fala de construir uma casa em 48 horas, só para a gente ter ideia aqui, você está usando como referência que tamanho de casa? Uma casa de 45, 50 metros quadrados. Em 48 horas? Exatamente. Do nada até a casa pronta, é isso? Sim, mas a gente tem prazos muito incríveis, assim, justamente por conta dessa verticalização, né? Por estar tudo dentro do nosso ecossistema. E também casas maiores, a gente tem prazos recordes como desde a fundação ao acabamento final 90 dias. Os McDonald's hoje a gente executa em 50 dias, um McDonald's completo, como eu costumo dizer, com a batatinha frita já saindo. Então, inclusive, a gente consegue conciliar outros serviços simultaneamente enquanto está acontecendo a obra. Diferente da alvenaria que você tem que ficar esperando um tempo de cura dos materiais, no steel frame esses processos são muito mais acelerados. Tem o dado da ABSEM, que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, de que o uso do Light Steel Frame no Brasil cresceu 60% nos últimos anos. Pela experiência de vocês, essa demanda está vindo de que tipo de cliente e esse cliente está onde geograficamente no Brasil? Certo. Bom, a maioria é Sudeste, mas a gente tem a região de Goiânia também, que está crescendo muito, Mato Grosso, enfim. E basicamente aqui na nossa região começou a crescer muito desde a época da pandemia. Foi o nosso maior crescimento, inclusive. A gente saiu de um faturamento muito pequeno e a gente quadriplicou o faturamento na pandemia com essa expansão das pessoas querendo construir no interior. Então, hoje, as pessoas têm usado muito para construção residencial, as pessoas estão muito aceleradas, ninguém mais quer ter que esperar 2 anos para construir uma casa, mas também muito no corporativo. Por exemplo, a gente faz Amazon, Mercado Livre, quanto custa um dia de faturamento para esse cliente? Quando a gente antecipa essa obra 6 meses, é um ROI diretamente que reflete no business plan dessa grande empresa, né? Quando pensa em torres comerciais, qual o limite de altura de uma torre? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma norma que nos permite apenas até 4 andares, 100% de steel frame. Mas, nos Estados Unidos, a gente tem uma unidade lá na Flórida, a gente já fez prédios lá de 8 andares. É que aqui ainda não teve a validação necessária. Mas a gente pode fazer estruturas mistas também aqui no Brasil. Então, acima de 4 andares, a gente pode fazer com uma estrutura metálica ou com concreto armado. O sistema construtivo, ele conversa muito bem com os demais. Quer dizer, a questão aqui, essa limitação é regulatória, Sim. Não que o sistema não comporte alturas maiores. Exato. Tá certo. Caroline Siqueira, sócia fundadora e vice-presidente do grupo Inova Steel. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tome um cafezinho ali agora. Obrigada, pode e deixar. Bons negócios. Obrigado. Obrigada.